ser só 2, porque senão vai matar a aula toda, e na última aula eu já fiz só exercício. E nessa aula eu preciso te contar do que moleza. Eu só comecei, né, falando que mudança física não muda a temperatura, mas não falei do que moleza. É hoje então. Vou começar a questão 17, que ela é da página 107, mas ela começou na 106. A temperatura de um corpo de 500 gramas, massa igual 500 gramas. Varia conforme ilustra o gráfico. Olha esse belo gráfico. Sabendo-se que o corpo absorve calor a uma potência constante de 10 calorias por segundo. Peraí. Se são 10 calorias por segundo, em 1 segundo é 10 calorias. Em 2? 20 em 3. Se em 3 são 30, em 300... É verdade, né? 300 segundos o cara ficou aquecendo. Se cada segundo era 10 calorias, 300 vezes 10, 3.000 calorias. Então só de raciocinar um pouquinho, sem fazer conta, o cara percebe que a quantidade de calor que vai ser recebida é 3.000 calorias. Conclui-se que o calor específico do material que constitui o corpo é, o cara quer o Czinho. Vamos imaginar um aluno no vestibular fazendo. Czinho pequenininho, calor é calor específico. Oba, vou atrás do Czinho. Czinho. Ah, beleza, oh yes, Czinho. É Czão sobre M. Beleza. Vou tirar 10 nessa, 500. Putz, não tem o Czão. Ferrou. Né? Não ferrou nada. Tu tanto pode ir atrás do Czão através da fórmula dele, ou, não deu essa fórmula, vou jogar no lixo essa porcaria e vou tentar outra. Czinho. Ah, que pena, não. Ali, só pode ser essa. Ah, não, vai ter que ser. É assim que se escolhe, amigo. Tenta uma, se fracassar, tenta outra. Faz parte. Quantidade de calor que esse corpo recebeu, 3.000. Nós fizemos intuitivamente, mas poderia ter feito que potência é energia sobre tempo. Potência foi 10. A energia eu quero saber. E o tempo é quanto? 300 segundos ele ficou aquecendo. Está dividindo, passa. Não era obrigatório fazer toda a conta, o aluno poderia usar um bom senso. Quantidade de calor, 3.000. Qual é a massa da criança? 500 gramas foi falado. O Czinho eu quero. E quanto que esquentou? Qual foi a variação? Era 10 e agora é 20. Qual é a variação? 10. Na humildade, vamos fazer aqui final menos inicial. Variação de temperatura 20 menos 10 dá uma variação de temperatura de 10 graus Celsius. Como ali vai ficar 10, pode dividir por 1.000 à direita, dividir por 1.000 à esquerda, o 5 está multiplicando, passa dividindo, faz a divisão com carinho, 30 por 5 é 6, 0,6 calorias por grau Celsius. Então tu vê, é uma questão com aplicação direta de que macete, exceto pelo fato que o aluno tinha que raciocinar. 10 calorias por segundo durante 300 segundos dá 3.000 calorias. Então não era a mais fácil porque tinha esse raciocínio antes do que macete. Legal! Vou fazer a 18, Federal do Paraná. Aliás, eu sempre lembro a galera, né, que as federais, seja qual for a escolha, é uma boa escolha. Então vale a pena o cara sair daqui para ir fazer um curso na Federal do Paraná ou do Rio Grande do Sul, certo? Se de repente não rolar a UFSC. Ah, e a UDESC, professor? Pô, a UDESC é uma puta de uma universidade, não tem nada contra a UDESC, mas é que eu estou falando das federais porque faz um pouco de diferença na hora da sala de aula. Eu não sei se te comentei, mas quando eu fiz engenharia mecânica, eu fiz ao mesmo tempo ciência da computação na Unisul. E foi a maior cagada que eu fiz na minha vida. Primeiro que eu tive que abdicar da vida, né, social durante o semestre que eu tentei fazer isso, certo? E segundo, que eu pagava a Unisul. Só que acontece que na Federal eu tinha que me esforçar para ficar entre os 10. Então tinha cara lá que era melhor que eu me esforçava, o filho da mãe é melhor que eu na prova, certo? Isso me dava era uma competição interessante, que me estimulava a querer ser melhor. Então assim, eu não conseguia ser o primeiro na Federal, certo? Tinha cara acima da minha competência. Lá na Unisul eu não fazia merda nenhuma, eu era primeiro disparado. Não fazia porra nenhuma, eu ia lá fazer as provas e era só nota boa e todo mundo fudido. Então tu vê, era uma massagem pro meu ego, mas não tinha competição. Era covarde a competição. Até porque os caras estavam ensinando a fazer gráfico de equação de primeiro grau, porra, na faculdade. Meu Deus, isso eu aprendi no primeiro ano do ensino médio. Aí tu imagina, eu saí de um terceirão pesado,
fui lá e começou a fazer gráfico de equação de grau, tabelinha XY, e a galera errava. Aí entendeu? Como é que eu vou ter esses colegas durante todo o tempo e vou me transformar num puta cientista da computação? Não vou, certo? E mesmo que tu seja meia boca, tu é o melhor. Esse é o problema. Não estou te dizendo que fazer a Unisul tu não possa ser o doutor fodástico na história. Tu pode, mas tu vai ter que te esforçar muito mais e vai ter que te abstrair dos colegas, que se tu for medir pelos teus colegas, tu vai ver que tu fica bom mesmo com pouco esforço. Essa é a grande diferença de tu fazer, de repente, numa particular e numa federal. Não é o curso em si, é o ambiente de estudo que fica diferente, certo? Por isso que eu te recomendo, vamos fazer de graça no lugar certo. Federal do Rio Grande do Sul e Paraná também são bem-vindas, sem dúvida. Vamos ver uma da Federal do Paraná para sentir como é que é o estilo? A galera diz que lá a Federal do Paraná é um pouco mais difícil que a nossa Federal aqui. Vamos pegar essa aqui para ter uma medida. Um copo de vidro contém 100 ml de leite a uma temperatura inicial de 20 graus. Volume 100 ml, temperatura inicial 20 graus Celsius. É colocado num forno de micro-ondas. Depois de 1 minuto de funcionamento do forno, observa-se que o leite atingiu 100 graus. Depois de um ΔT de 1 minuto, que eu já passaria para segundos, a temperatura final desse leite atingiu 100 graus Celsius. Supondo que o forno de micro-ondas aqueça os líquidos de maneira uniforme e considerando o calor específico do leite igual a Czinho do leite 4186 Joule por quilograma grau Celsius. A gente tem usado Joule por quilograma grau Celsius? Caloria por grama grau Celsius. Peraí, mas um Joule, uma caloria é 4,186 joules. Isso aqui é a mesma coisa que 1000 calorias por quilograma grau Celsius, que é a mesma coisa que 1 caloria por grama grau Celsius. Ele está dizendo que o leite tem o mesmo Czinho da água, ele está fingindo que o leite é só água. Isso é para facilitar a nossa vida. Acho que esse cara é do bem. E a massa específica do leite, 1000 kg metro cúbico. Ele está fingindo que é água. Falou em leite de bobagem, está dizendo que é tudo água, na verdade. A Universidade Federal nossa usa Rho como massa específica. Eu gosto de usar o Mi, lembra? Mijei hoje? Lembra do Mijei hoje? Eu gosto de usar o Mi para falar o Mijei hoje. Tem o Mijei verde também do Empuxo, lembra do ano passado? Mas vamos usar Rho, já que a universidade usa Rho. 1000 kg por metro cúbico. Agora vamos às alternativas. 01. Um copo de 200 ml de leite com a mesma temperatura inicial e no mesmo forno levaria 2 minutos para atingir 100 graus. No que macete, galera? No que macete, quando eu vou comparar o copo que ele falou com o novo copo, a única mudança que vai ter vai ser no M, não é? O dobro de leite não vai dar o dobro de massa? Esse número vai ser igual e o ΔT vai ser igual. Se o M é o dobro, a quantidade de calor é o dobro. E para poder receber o dobro da quantidade de calor no mesmo forno, vai ter que deixar o dobro do tempo. Então tu vê, basta intuir um pouquinho. Se é o dobro da massa, é o dobro do calor e vai ter que ter o dobro do tempo. Intuitivo até, não precisaria fazer nenhuma conta para confirmar. 02. Se a temperatura inicial fosse 60 graus Celsius, o tempo para 100 ml de leite atingirem 100 graus Celsius seria 30 segundos. Deixa eu ver. Na primeira situação a massa é uma massa M, dá até para calcular, né? Mas é uma massa equivalente a 100 ml. O Czinho é o Czinho do leite. E qual é a variação de temperatura no primeiro caso? De 20 para 100 no primeiro caso. 80. Certo? Então a quantidade de calor do enunciado era 80 mC. Nessa nova situação, a única coisa que mudou foi o ΔT, não foi? A massa continua equivalente a 100 ml, o Czinho continua o Czinho do leite, só que a variação de temperatura é de 60 para 100, que deu 40. Quando eu faço essa conta, eu percebo que vai ser a metade da energia necessária, não é isso? Já que vai ser a metade da energia necessária, metade do tempo. Faz sentido? Verdade também. E tu vê, eu fiz a conta para mostrar para vocês que dá para tu fazer uma conta e provar. Mas podia ser intuitivo, né? Se é metade da variação da temperatura, metade do tempo. Então, beleza. 04. Um copo de leite de 100 ml e outro de 250 ml, colocados simultaneamente no mesmo forno, a temperatura inicial de 20 graus,
atingiriam a temperatura de 100 graus no mesmo instante. Pô, o cara que tem mais leite não vai precisar de mais energia? Eles não são aquecidos uniformemente de acordo com o enunciado? Então o cara que precisa de menos energia chega a 100 graus primeiro do que o cara que precisa de mais energia. Na prática, quem costuma aquecer coisas diferentes no micro-ondas ao mesmo tempo já percebeu isso. Minha namorada, quando a gente vai tomar café, ela sempre toma mais leite que eu. Então eu faço um copão de leite para ela e um copinho pequeno para mim, boto no micro-ondas. Eu sempre tenho que tirar o meu primeiro para não ficar muito quente, certo? Isso tem tudo a ver com a prática do uso do micro-ondas no dia a dia. Então o cara está me sacaneando. Né? Não faz sentido esquentar os dois juntos, sendo que um precisa de mais energia que o outro. Se fossem aquecidos simultaneamente no mesmo forno, um copo com 100 ml de leite a uma temperatura inicial de 20 graus e outro com 200 ml de leite a uma temperatura inicial de 50 graus, o copo de 100 ml atingiria a temperatura de 100 graus antes que o de 200 ml. Ou aqui ele mudou a temperatura e mudou a massa. Vou fazer a continha. Vou fazer a continha para... Até daria para fazer mentalmente, né? Mas na humildade vamos fazer a continha. Tu concorda que a massa do copo de 100 ml é equivalente a 100 ml? Então mesmo que a massa não seja 100, eu posso usar 100 para fazer o cálculo. O Czinho do leite. Ah, não vou botar ali que eu não quero fazer conta feia, vou deixar Czinho. Qual é a temperatura, a variação de temperatura de 20 para 100, pessoal? De 20 para 100 é 80. Se eu fosse fazer a conta, daria uma quantidade de calor de 8.000 Czinho para o copo de 100 ml, não é isso? Me ajudem, por favor, com um copo de 200 ml. 200, uma massa equivalente a 200. Czinho, não interessa quanto. A de 50 para 100, 100 menos 50, a variação foi 50. 2 vezes 5 é 10, 3 zerinhos, 2 zerinhos a mais, não, 3 zerinhos a mais, Czinho. Um precisa de 8.000 Czinho de energia, um copo de 100 ml. Outro precisa de 10.000 Czinho. Quem precisa de menos energia? O primeiro, quem é que vai esquentar mais? O primeiro, um copo de 100 ml vai chegar a 100 graus primeiro. Tu viu que eu não fiz o cálculo para chegar, né? Não fiz a conta toda. Eu só percebi que um precisa de menos energia que o outro. Quem precisa de menos energia, esquenta primeiro. O que ele tinha falado? O copo de 100 ml vai atingir primeiro a temperatura de 100 graus. Falou a verdade. A única que eu vou precisar fazer conta toda, completa, é a 16. A energia utilizada pelo forno para elevar a água, a temperatura, desculpa, de 100 ml de leite de 20 graus até 100 graus essa não tem jeito. Essa aí eu vou ter que fazer o que moleza, obedecendo as unidades e tudo mais. Obrigado, gente. Que macete, que moleza nem começou aí. A massa, galera, pensa bem. 1.000 kg por metro cúbico é a mesma coisa que 1 grama por centímetro cúbico, que é a mesma coisa que 1 grama por ml. Então 100 ml, 100 gramas, mas o cara quer em quilograma. 0,1. Pessoal, de novo, eu poderia ter feito a conta toda bonitinho, mas aqui vale a pena ser ágil. Dos meus estudos de hidrostática desde o ano passado, a gente percebe que 1.000 kg por metro cúbico é a mesma coisa que 1 grama por centímetro cúbico. 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 grama por ml. Já que a massa específica é 1 grama por ml, 100 ml, 100 gramas. Só que o Czinho está em quilograma, por isso eu tenho que pegar as 100 gramas e dividir por 1.000. 0,1 quilograma. Czinho, 4.186. 4.186 joules por quilograma grau Celsius. Variação de temperatura foi de 20 para 100, é 80. 0,1 vezes 80 dá 8, pessoal, ó, porque uma casa após a vírgula elimina o zero. Ficou 4.186 vezes 8. 6 vezes 8, 48, foi 4. 8 vezes 8, 64, mais 4, 68, foi 6. 8 vezes 1, 8, mais 6, 14, foi 1. 4 vezes 8, 32, mais 1, 33.488 joules, fechou? Fechou. Então beleza, então também é verdadeira, a única que precisou conta até o final. Ficamos com 24, 25, 26, 27.
Como as questões de somatória são mais trabalhosas, né, cara? São várias questões embutidas em uma, não tem jeito. Tem que se preparar para essas questões aí se quiser ficar competitivo. Vou deixar 19 e 20 para uma próxima ocasião, porque eu preciso usar os minutinhos finais para falar do que moleza. E ainda depois vai precisar mais uma aulinha ainda para finalizar essa apostila, pelo menos. Show de bola, vamos que vamos!